vocês. Nós vamos para o vídeo 3. Eu dei uma pequena atrasada aqui na hora de enviar, mas é porque é a internet e o meu computador. Mas agora eu acho que metade já está resolvido, né? Então, vamos lá? O vídeo 3, as questões hoje é de 9 a 12, né? Então, vamos ver que primeiro eu coloquei as questões. A número 9, da UERJ, da Estadual do Rio de Janeiro, né, Universidade. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira, e o do mapa do império ocupava uma província inteira. O que ele chama de província aqui para nós hoje é uma região, tá? Então, o mapa de uma região ocupava uma cidade inteira e o do império, que era só um lugarzinho, ocupava o de uma região inteira, né? Com o tempo, estes mapas desmedidos não bastaram e os colégios de cartógrafo levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia com ele ponto por ponto. Menos dedicadas aos estudos da cartografia, gerações seguintes decidiram que esse dilatado mapa era inútil e não sem impiedade entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa habitadas por animais e por mendigos. No conto de Jorge Luiz Borges, apresenta-se uma reflexão sobre as funções da linguagem cartográfica para o conhecimento geográfico. Então vamos lá. A compreensão do conto leva à conclusão de que um mapa do tamanho exato do império se tornava desnecessário pelo seguinte motivo. Se tornava desnecessário pelo quê? Letra A. Extensão da grandeza do território político. Letra B. Equivalência da proporcionalidade da representação espacial. Letra C. Precariedade de instrumentos de orientação tridimensional. Ou letra D. Imprecisão da localização das regiões administrativas. Eu estou lendo com vocês e assim, quando você for responder uma questão, eu primeiro vou ler as questões com vocês, depois eu vou lá embaixo e dar uma explicada, beleza? Professora, mas não tinha que ser o contrário, não? Quando eu coloco isso aqui primeiro, eu já chamo a atenção de vocês. Então, eu falo novamente, quando a gente lê um texto, a gente volta nele e vai lendo cada questão. E aí, você vai tirando, você vai anulando aquelas que com certeza não é. Então, por exemplo, a compreensão do conto aí, com esse mapa desse tamanho, ponto a ponto certinho, então ele era um mapa imenso, né? O problema aí era o mapa ser grande ou era... O problema aí era que o lugar lá, o território, era muito grande, né? O território político desse império. E aí você vai anulando, vai sobrar uma ou duas no máximo aí, tá? Dessas de múltipla escolha. Então, vamos para a questão 10, da Universidade Federal do Paraná. Alguns aplicativos instalados em dispositivos móveis permitem que os mapas digitais e imagens de satélite sejam utilizados para encontrar caminhos, locais de interesse, desvios e alertas de acidentes, de fiscalização ou até mesmo de trânsito intenso. Isso aí é verdade, né? Porque quando a gente está em grupos de polícia, geralmente eles, ou grupos assim grandes, eles avisam, né, de blitz, avisa onde tem acidente. E se você tem um outro que é o Waze eu gosto do Waze também. Ele avisa onde o trânsito está mais lento, por que está mais lento. O GPS normal que a gente usa, que é o Google Maps, né? Esses outros que tem aqui, o GLONASS, Galileu, Compass, Beidou, gente, falar para vocês, eu não vou gastar todo o meu inglês, o meu italiano, o meu alemão, para ficar lendo esses nomes para vocês não, tá? Então, eu leio do jeito que tá, porque no Brasil é assim, você lê do jeito que está escrito. Agora, se você fala outras línguas e quiser gastar o seu idioma, pode, mas não tô querendo, tá bom, meus queridos? Quando você vai na casa da amiguinha, tomar um lanche, estudar com ela, agora não, né? Tomar um lanche, né? Aí, você usa e você não sabe onde ela mora, você fala, manda a localização para mim. Manda também por escrito, porque você chega na localização, mas aí você não sabe o número da casa, você não sabe o número do lote, então você já pede os dois, né? Chega lá bonitinho,
Lógico que você tem que estar atualizando o seu Android, atualizando o seu iPhone sempre, porque senão os GPS te jogam em cada biboca que, meu irmão, Deus me livre. Continuando. A informação georreferenciada é cada vez mais comum também em apps que oferecem produtos, serviços e relacionamentos sociais. Como assim, professora? Relacionamentos sociais? Uai, você vai numa reunião, você vai, sei lá, fazer um curso e você não sabe onde é. Então, esses relacionamentos sociais são esses. Atualmente encontra-se em funcionamento o sistema de navegação por satélite norte-americano GPS, que significa geoprocessamento por satélite. O russo GLONASS e estão parcialmente implantados os projetos de navegação por satélite europeu Galileu, o chinês Compass ou Beidou 2, né? E mais recentemente o japonês Michibiki. A respeito da tecnologia de navegação por satélite, considere as seguintes afirmativas. É a mais importante, vamos ver, né? Primeira alternativa, é a mais importante fonte de dados de navegação terrestre, pois fornece tanto a posição geográfica quanto a atualização da base de dados geográficos dos aparelhos celulares, arruamentos, pontos de interesse, direções, vias, entre outros. Presta atenção que tem uma ou outra palavrinha que pode deixar a sua frase totalmente incorreta, totalmente falsa, tá? Segunda, a informação enviada pelos satélites até o aparelho receptor smartphone ou tablet, por exemplo, se propaga por ondas eletromagnéticas e independe da existência de rede de internet. Será? Olha lá. E a terceira e última, a existência de várias constelações artificiais de sistemas de posicionamento por satélite, ou seja, essas várias constelações artificiais que ele fala são muitos satélites artificiais que tem no espaço. Se você um dia prestar atenção, aproveita agora o isolamento, presta atenção, porque o que vai acontecer? Você vai ver que tem umas que não são aviões, não são estrelas, mas estão no céu, brilham e elas se movimentam. E isso aí são satélites artificiais, tá? Então, a existência de várias constelações artificiais de sistemas de posicionamento por satélite tende a tornar o sistema impreciso devido às interferências entre os sinais emitidos pelos diferentes satélites. Professora, como assim impreciso? Por exemplo, eu moro aqui no Arco Verde. No Arco Verde, geralmente tem duas ruas, 2/6, 2/17, 2/20, 2/18, duas tudo. Aí você vai e pede uma pizza, você fala, eu moro na rua 6, quadra tal, você manda a localização, né? Ou você manda o endereço e o entregador fala, tô aqui, não tô achando sua casa. Não tá achando por quê? Impreciso por isso, ele não vai acertar de cara. Por isso, a não ser que seja assim, tipo, eu moro aqui, no Santorini, um motel aqui. É impossível ninguém não achar, né? Porque é muito grande. Então, você vai ver aí qual que é a correta e você vai assinalar, beleza? Assinale a alternativa correta, que é o que ele pede. 11. A linguagem cartográfica é essencial à geografia. Ele não está me perguntando, ele está afirmando. Eu quero que você explique essa afirmativa. Explica o porquê que ela é essencial, né? E 12. A federal aqui de Goiás, que é, né, de Goiânia. Para atingir o objetivo de ler e interpretar mapas, o leitor necessita de identificar e analisar os elementos de representação cartográfica. Em uma aula que eu passei para vocês, se eu não me engano, eu falei desses elementos, né? Entre esses, a escala cumpre um papel importante. Qual o papel da escala? Então vamos lá? O que é cartografia? Vamos relembrar. É definida como a ciência da representação gráfica de uma área geográfica ou superfície plana. O estudo dessa ciência estuda a concepção, ou seja, né? A concepção ela surgir, ela vai acontecer. O estudo dessa ciência estuda o surgimento, a produção, a divulgação, a representação, gráficos, como nós temos gráficos, né? Agora nessa pandemia o que a gente mais tem é gráfico. Quando fala da tal da curva, o que eles mostram? Gráfico, né? E tudo aquilo que constitui um mapa. Então, a cartografia é uma área da geografia e é a ciência, né, que representa, então,
a uma área geográfica ou uma superfície plana. Por exemplo, se eu vou fazer um mapa do mundo, eu vou fazer ele e esse mapa vai se chamar planisfério. Por quê? Porque é uma esfera que está num plano. Então, se eu colocar ele no chão, em cima de uma mesa, numa parede, num único olhar, eu consigo olhar o mundo todo. Ao passo que, se eu olhar num globo terrestre, eu vou ter que ficar girando para ver as partes, ok? Os mapas podem conter informações como cores, ilustrações, símbolos, explicações, entre outros elementos. A cartografia é importante para compreender o mundo, os lugares e a geografia em geral, ok? Vamos para a segunda parte. É importante ressaltar que os elementos representados nos mapas seguem normas estabelecidas internacionalmente. Dessa forma, a análise é compreendida de maneira mais fácil, como por exemplo as cores. Lembra que eu falei para vocês sobre a profundidade dos oceanos e é utilizado então o azul. E quanto mais claro, né, o azul, mais raso e aí vai escurecendo, significa que a profundidade vai aumentando. Se eu vou falar de altitude de relevo, eu vou começar lá do verde clarinho, quanto mais verde, mais plano, quanto vai escurecendo a cor, vai ficando mais alto, né, em altitude. Então, isso são nomenclaturas internacionais. Se eu coloco um avião, por exemplo, num mapa, ali está indicando para mim que não é uma oficina de avião, que ali é um aeroporto. Então, eu tenho essas nomenclaturas que, se eu fizer um mapa com tudo bonitinho, como tem que ser feito, usando cores, usando todos os símbolos que são conhecidos mundialmente, qualquer pessoa do mundo, ao ver aquele mapa, ele vai saber do que eu estou falando, beleza? Na antiguidade, o povo usava lápis, caneta, papel e outros mecanismos. Atualmente, usa-se o computador, os softwares. O que são softwares? São programas gráficos. Dentro desses programas, eu posso colocar várias e várias informações que eu quiser dentro de um mapa e eu posso fazer uma infinidade de coisas com esse mapa, porque antigamente não, eu ia falar de relevo, então só tinha aquele relevo. Não, eu vou falar de oceano. Não, então só tinha aquela informação. Se eu quiser um mapa só de relevo, eu tenho. Porém, hoje é muito comum a gente encontrar um mapa com vários detalhes, com várias informações, ok? Então, os acessórios atuais permitem que os mapas sejam elaborados com mais detalhes e precisão, beleza? Continua. Então, qual que é a importância da cartografia, né, para a geografia e para tudo? A cartografia pode descrever características, né, dos lugares e dar informações geográficas de um determinado lugar. A cartografia pode descrever características, por exemplo, da pandemia, né? Eu posso saber em que lugar do mundo, na minha cidade, por exemplo, ou no meu estado, quais são as cidades que mais têm contágios, quais são as cidades que mais têm mortes, isso tudo com gráficos. Então, descreve aí uma característica sem eu ter nenhum texto. Sendo assim, o estudo dessa ciência é importante para toda a sociedade, pois a partir da cartografia é possível o quê? Compreender os fenômenos naturais, né? Estudar o meio ambiente e a atmosfera. Agora nós temos mapas aí de queimadas horríveis, né? Tá cada vez maior. Estudar o crescimento populacional, analisar os avanços de epidemias, de endemias, de pandemias, né? Não só epidemias. Saber a sua localização por meio do geoprocessamento por satélite, que é o GPS, analisar o tempo de locomoção de um lugar para o outro. Como assim, uai? Se eu ligo o meu GPS, eu vou saber, por exemplo, eu vou numa clínica lá em Goiânia, ele me dá quantos quilômetros daqui até lá, se o trânsito vai estar lento, quantos quilômetros eu estou no meu veículo, se eu estou a 80, se eu estou a 100, se eu estou a 150, se eu estou a 20, e qual que é o tempo que eu vou demorar para chegar, entendeu? Ele faz todos esses cálculos, né? E aí a nossa última pergunta, Lara, qual que é a importância da escala? A escala, ela vai fazer proporção à minha realidade. Por exemplo, eu sempre coloco lá que 1 centímetro, né, na régua,
Aí, se eu colocar, por exemplo, que 1 centímetro equivale a 200 quilômetros, é uma proporcionalidade. Se eu colocar aqui lá, 1 centímetro vale 500 quilômetros, aí eu vou pedir que você faça aí, coloca aqui de Anápolis até a fronteira com a Bahia, lá, a divisa com a Bahia, fronteira não, a divisa com a Bahia. Aí você vai colocar, professor, ó, aqui na minha régua deu 1,5 centímetro. Se a cada centímetro equivale a 500 quilômetros, então daqui lá na divisa com a Bahia dá 750 quilômetros mais ou menos. E aí, para que serve então a escala? A escala é a proporcionalidade do real com o desenho. É assim que você consegue, por exemplo, desenhar um mapa mundi numa folha de caderno. É a proporcionalidade, é o tamanho que você vai reduzir. Beleza, meus queridos?